amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical, é uma alegria imensa estar junto com cada um de vocês, para que nós possamos continuar os nossos estudos da nossa revista Cristologia. E hoje nós vamos estudar o estudo de número 11, falando aqui acerca dos estados de Cristo. Nós já vamos, por economia de tempo, entrar diretamente no comentário, introdução, e vamos mostrar que os acontecimentos da vida de Cristo são chamados de estados de Cristo. Aqui na nossa revista, nós estamos abordando apenas dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Mas boa parte dos teólogos enumeram pelo menos três estados, o estado pré-existente, o estado de humilhação e o estado de exaltação. No estado pré-existente de Cristo, tem uma base muito grande nas Escrituras Sagradas, e nós já trabalhamos com isso também em missões passadas, né? E então nós não achamos necessário reiterar novamente esse assunto sobre a pré-existência de Cristo, uma vez que toda a Escritura dá conta de que Cristo ele já existia antes mesmo dele se fazer carne e habitar entre nós. João capítulo 1, versículo 1 nos diz que no princípio o verbo era o verbo e o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Você vê isso aí pela extensão do capítulo 1 do Evangelho de João. A Bíblia também nos diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, de maneira alguma será entre as menores cidades de Israel, porque de ti me sairá o guia, aquele que há de apacentar o meu povo, cujos dias são desde os tempos antigos, cujas origens são desde a eternidade. Isaías 9,6 nos diz, porque um menino nos nasceu, né, um filho se nos deu, e ele será chamado Deus Forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus, né, Pai da eternidade, nos mostra então que Cristo é aquele que habita na eternidade, que é aquele que gerou a própria eternidade para que nela ele pudesse habitar. Quando Cristo, ele no seu discurso com os fariseus, ele diz em João 8,58, que antes que Abraão existisse, eu sou. Provérbios, no capítulo 8, diz que antes mesmo que o pó do mundo fosse formado, antes mesmo que os montes nascessem, a sabedoria, que nesse caso representa a pessoa do próprio Cristo, já existia, né, com Deus e se alegrava nele, né, antes mesmo que os montes fossem criados. Então a gente aqui vê a Escritura falando do estado pré-existente de Cristo. Agora nós vamos falar do seu estado de humilhação. O que é o estado de humilhação de Cristo? O estado de humilhação de Cristo não consiste no fato dele ter se tornado um ser humano. Muitas pessoas dizem que o fato de Cristo ter se tornado um ser humano é que foi a sua humilhação. Mas alguns teólogos entendem que isso não pressupõe a humilhação de Cristo, uma vez que não há problema algum em você ser um ser humano. O problema da humanidade não está na humanidade em si, mas na natureza pecaminosa, na herança deixada por Adão, que fez com que o homem se tornasse pecador. O gnosticismo diz que era impossível que Cristo se tornasse carne, porque não há nada de aproveitável na carne, e que se Cristo assumisse a humanidade, ele se contaminaria com o pecado, e era impossível então que Cristo se fizesse humano justamente por causa disso. Mas nós temos que entender que antes do homem pecar contra Deus, havia uma relação perfeita de amizade entre Deus e o homem, de modo que Deus tinha plena comunhão com Adão antes mesmo que ele pecasse. Só depois que ele pecou que esta condição de comunhão foi rompida entre Deus e o homem. Então, a humilhação de Cristo não pressupõe o fato de que ele tornou-se um ser humano, porque alguns estudiosos entendem que se a encarnação, se a humanidade de Cristo é o ponto central e culminante da sua humilhação,
Então pressupõe-se que quando ele assumiu novamente, retomou a sua posição gloriosa no céu, ele tinha que deixar a sua condição de ser humano, e isto não aconteceu. Ele reassumiu a sua glória no céu com a sua condição de ser humano. Então a humilhação não implica de fato a sua humanização. O que implica então na humilhação de Cristo é o seu autoesvaziamento, que ele, sendo em forma de Deus, ele não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, esvaziando-se da sua glória. E esse autoesvaziamento de Cristo, essa autoabnegação de toda a sua glória, de todo o seu poder, é que constitui a sua humilhação, para que ele, como ser humano, encontrasse limitações que ele, como Deus, jamais encontrou. E Walter Brunello disse que a humilhação implica desde o autoesvaziamento de Cristo, também chamado de doutrina da kenosis, até a sua morte ignominiosa na cruz. Então, a morte de Cristo começa a partir a humilhação de Cristo inicia-se logo após ele se tornar carne, e ele agora tem que passar por coisas que ele jamais experimentou no céu, que é conhecer a limitação, a dificuldade de deslocamento, a sede, o cansaço, a dor, o medo da morte, experimentar a própria morte e vários sentimentos humanos e dificuldades que a divindade não está sujeita. O único ente da Trindade que não teve que experimentar, que teve que experimentar todas as mazelas desta vida foi Cristo. Porque o Espírito Santo não sabe o que é morrer. Deus, o Pai, não sabe o que é morrer. Não sabe o que é sofrer. Não sabe o que é sentir tristeza, dor, sofrimento, à altura do que um ser humano pode sentir, como Cristo sofreu. Então, a humilhação de Cristo, o estado de humilhação de Cristo consiste que ele, como Deus, como um ser humano, experimentou tudo aquilo que ele, em sua eterna glória, jamais poderia ter experimentado, mas ele teve que se submeter a essa condição para que ele pudesse se identificar com cada um de nós, para morrer por cada um de nós. Então, o tópico 1.2 nos fala que a sua humilhação, ela foi a sua autolimitação. Em seu estado de humilhação, Cristo ele teve que abrir mão, se abdicar temporariamente de todos os seus privilégios régios, como rei, como Deus Todo-Poderoso, como regente do universo, como autor e legislador do universo. Ele agora teve que se submeter às próprias regras da vida humana, que ele mesmo impôs ao ser humano, para que em tudo ele tivesse condições de poder interceder por cada um de nós. Alguns estudiosos usam uma teoria muito interessante, que a humilhação de Cristo é como se um rei, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, com todo o reconhecimento no seu reino, descesse do seu trono, retirasse a sua coroa da cabeça, retirasse as vestes de glória, se vestisse com roupa de mendigo, saísse dos limites do seu reino poderoso e fosse viver entre a plebe da nação, entre os marginalizados da nação, e se tornar até mais miserável, numa condição, se colocar em uma condição mais depreciada do que os próprios súditos mais miseráveis do seu reino, e ali estando entre eles. Esta, segundo os estudiosos, parece ser a condição de Cristo, que deixa a sua glória, que despe-se de toda a sua majestade para ser reconhecido neste mundo aqui, viver aqui neste mundo, experimentar tudo aquilo que a humanidade está sujeita a experimentar e ter ainda que resistir ao pecado e ao diabo e se sujeitar à própria lei que ele mesmo como legislador criou. Porque a gente sabe aqui que todos os homens, eles quando criam as leis, eles mesmos se submetem às leis que eles mesmos criaram. Mas Deus, sendo autor da lei, embora ele jamais quebre a sua lei e não esteja
não se coloque numa posição de subserviência em relação à sua própria lei, né? Ele teve que se autolimitar a si mesmo, assumindo, além de assumir todas as fragilidades da natureza humana, para se submeter ao sofrimento e às provas que ele deveria vencer como representante da humanidade, ele teve que se sujeitar à própria lei que ele criou. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Cristo agora se submeteu à lei. Para quê? Para que ele pudesse resgatar aqueles que estavam debaixo da servidão da lei. Mas, embora ele tenha que passar por tudo isso, assumir a nossa humanidade, sofrer no nosso lugar, ele jamais deixou a sua natureza essencial de Deus. Nós já dissemos em lições passadas que quando Jesus se humaniza, ele passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que ele sempre foi, né? Então ele continuou sendo Deus, mas como homem ele teve que experimentar todas as mazelas que um homem poderia experimentar, né? Mas mesmo assim, nenhum sofrimento do ser humano, por maior que possa parecer superior, por mais que possa parecer superior até mesmo ao sofrimento de Cristo, nunca vai se igualar ao sofrimento de Cristo, porque quando um homem é martirizado, quando o homem é pregado na cruz, quando um homem é espetado, quando um homem é cerrado ao meio, é simplesmente um homem que está morrendo, passando por todos esses estágios de sofrimento. Mas o que torna a morte de Cristo muito mais vergonhosa do que a de todos os homens que possam sofrer e passar pelo sofrimento, é o fato dele ser o Filho de Deus e ter que passar por todas essas coisas. Aqui então, o tópico 1.3 fala que ele teve que se esvaziar a sua glória, porque era necessário que ele morresse na cruz do Calvário. Então aqui está o estado de humilhação de Cristo, porque ele, sendo Deus, ele se fez homem, ele sendo rei, ele se faz servo, sendo o Senhor da vida, ele se submete até as condições de ter que enfrentar a própria morte, sendo rico, ele se faz pobre, sendo todo-poderoso, ele se faz autolimitado, né? Então, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 até o 8, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve com usurpação por ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, né? E ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, a morte de Cristo foi o fato dele se deixar morrer na cruz em nosso lugar. Ele tendo o poder de se livrar, tendo o poder de vencer os seus inimigos, de pedir a Deus pelo menos 12 legiões de anjos nos céus, e cumprir, né, e desistir voluntariamente da cruz do Calvário, tendo o poder de vencer todos os seus inimigos, ele mesmo assim resolve se entregar e dar a sua vida pelos seres humanos que não mereciam, né, o seu ato voluntário, que não mereciam a sua bondade, a sua eterna glória, o seu eterno sacrifício. Ele mesmo assim se compromete a ajudar uma raça que não merecia a misericórdia. Foi justamente isso que ele fez. Ele se tornou semelhante a nós e, achado nessa condição, ele humilhou-se ainda mais ao se deixar morrer na cruz. Para isso, ele abriu mão do uso livre e independente do seu eterno poder e conhecimentos infinitos, usando-os em momentos pontuais, mas ele preferiu, ao invés de usar todos os poderes que ele tinha como Deus Todo-Poderoso, ele
na sua condição de servo humilde, ele se submete inteiramente ao Espírito Santo, dependendo única e exclusivamente da sua intervenção para realizar as obras de Deus, para que ele pudesse, então, ser semelhante o máximo a todos os homens, para que na condição de homem ele pudesse resgatar o homem do pecado e levá-lo de volta ao convívio com Deus. Então, todo o poder que Jesus detinha em sua preexistência no céu, a Bíblia diz que ele se auto-aniquilou, que ele preferiu não usar esses poderes, embora detivesse e conservasse todos eles em sua situação de humilhação. Ele tinha todos os poderes. Mas mesmo assim a gente não vê Jesus com o poder da onipresença, não é isso? De estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia mostra Jesus cansado da jornada, Jesus com o poder de não sentir fome, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu vontade de dormir, ele sentiu muitas dificuldades que ele não precisava passar por isso. Mas depois que ele ressuscita dentre os mortos, ele diz, é-me dado novamente, ele me diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando o Cristo está dizendo isso, é como se ele dissesse, eu recuperei toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, a minha onipotência, a minha onisciência e a minha onipresença, que eu, em alguns momentos, me abstive de usar por causa do amor e da necessidade de me sujeitar ao propósito da salvação, mas agora que eu cumpri todas as coisas, eu retomo de volta aquilo que sempre foi meu. Então, as causas da humilhação de Cristo, aqui no tópico 2, nos mostra que ele morreu, a sua humilhação foi necessária para que ele pudesse restaurar o homem e a criação, para que ele pudesse sofrer em nosso lugar e para que ele pudesse nos livrar da maldição da lei. Então, todos os milagres e ensinamentos de Jesus que foram operados mediante a ação do Espírito Santo é uma prova de que ele precisou se sujeitar ao Espírito Santo, porque em tudo ele tinha que se identificar como ser humano para que ele pudesse cumprir a missão deste mundo como o servo de Deus, o servo sofredor predito lá pelo profeta Isaías, e em seu estado de humilhação ele teve que viver uma vida simples e humilde como um homem natural para, através da obediência dele, restaurar o homem e a criação ao seu estado original. Aqui nós estamos dizendo que não foi Deus quem pecou, né? Não foi Deus quem pecou, e que mas o homem, né? E é por isso só o homem perfeito, o último Adão, ele poderia obedecer a Deus a ponto de retirar o homem e o mundo do domínio das trevas e devolver-os restaurados, santificados ao seu Criador. As Escrituras nos mostram que depois que o homem peca contra Deus, ele deixa o mundo sujeito ao maligno. A criação ela passa por um estágio de corrupção e ela ficou submetida não por sua própria vontade. A Bíblia diz que foi por causa daquele que a sujeitou. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele morre, né, e causa efeitos profundos nesse mundo espiritual, que é libertar o homem do pecado no qual Adão caiu e libertar a natureza do cativeiro da corrupção a que ela ficou sujeita por causa da queda de Adão. Mas depois que... O interessante é que a Bíblia diz que nós ainda não somos o que haveremos de ser, né? Então, quando o pecado de uma vez por todas tiver sido aniquilado e vencido neste mundo, que a natureza for restaurada, que o paraíso de Deus estiver, que o tabernáculo de Deus estiver entre os homens, não haverá mais nenhum tipo de resquício desta rebeldia do homem contra Deus. E alguns estudiosos entendem que aqueles versículos lá de Isaías 65, 66, onde dá a entender ali a existência de um período milenar em que o leão comerá a palha como se fosse um boi, que o leão e o urso e a ursa pastarão juntos, né?
e que o menino colocará a sua mão na toca de uma serpente e não se ferirá, fala então dessa recuperação do estado de inocência em que Cristo ali estará governando, né, no milênio, de uma maneira muito grande, né. Alguns entendem ali que aquilo ali é apenas uma situação simbólica e não indique plenamente ali um estado literal do que vai acontecer no milênio, mas a gente tem que entender que quando Cristo ele vem a este mundo para nos salvar, ele vem na condição de homem para realizar duas coisas importantes, para, como o homem, vencer o pecado que Adão não conseguiu vencer, e para que ele possa também assentar-se no trono de Davi para cumprir a promessa de Deus de que não faltará um descendente de Davi que se assente no seu trono, né? E esse é um dos motivos também pelos quais Cristo se esvaziou, para cumprir estas promessas. Cristo também, ele em seu estado de humilhação, ele esteve nessa condição para que ele pudesse sofrer em nosso lugar. Nós já dissemos em várias passagens que como Filho de Deus, que como Deus Todo-Poderoso, Cristo ele não poderia jamais sofrer nem ser tentado pelo mal. E a partir do momento que ele se submete à condição deste plano traçado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo agora vem a este mundo com uma limitação para que em todos os aspectos ele seja semelhante a cada um de nós, para que ele pudesse sofrer nas mãos dos pecadores e também ser capaz de interceder por cada um de nós. E aqui nós dissemos que o estado de humilhação de Cristo não implica no fato de o homem poder subjugá-lo e humilhá-lo ao bel prazer, pois o sofrimento de Cristo está preordenado, registrado nas Escrituras Sagradas, anteposto, antevisto nas Escrituras Sagradas, como algo determinado na agenda de Deus. Era necessário que Cristo realmente passasse por tudo aquilo que ele passou para cumprir as Escrituras, que ele teria que ser um homem de dores, experimentado no sofrimento, alguém que era visto como indigno, de quem os homens escondiam o rosto, era alguém que realmente sabia o que era padecer. O próprio Jesus revelou aos discípulos ali as etapas da sua humilhação, mostrando que era necessário que ele fosse humilhado, traído por esta geração, entregue pelas autoridades do seu povo, que ele morresse, que ele fosse crucificado, mas que ele deveria então passar por todos esses processos para que o plano da justiça de Deus fosse cumprido. E Cristo também, aqui no tópico 2.3, nos fala que ele morreu na cruz para nos livrar da maldição da lei. A partir do momento que Adão peca contra Deus, nós recebemos a morte, a maldição da lei, e a lei de Deus ela exigia uma justa reparação contra o pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, e aqui em Romanos 6, 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte ela humilha o ser humano e ela tangencia, flagrancia a fragilidade e a impotência do homem na condução do seu destino, mostrando que todo o homem ele tem que provar da morte por causa do pecado. E Cristo, mesmo não sendo um pecador, sendo Deus Todo-Poderoso, era impossível que ele morresse como Deus, mas ele teve que experimentar a morte no lugar de cada um de nós para nos livrar da maldição da lei, para pagar a justa exigência e a reparação exigida, requerida na lei de Deus contra o pecado. Nós sabemos que todas as vezes que um homem pecava contra Deus, a lei de Deus exigia a reparação. E como é que essa reparação era feita? Através da morte de um animal inocente, cujo sangue era derramado à base do altar e ao chifre, colocado nos 4 chifres do altar, e o corpo inteiro tinha que ser queimado em holocausto. E aí, depois que tudo isso estivesse feito, essa entrega total, é que o homem encontraria o perdão de Deus, uma vez o sangue sendo espargido na tampa do propiciatório, que é chamado também de trono de misericórdia. Então, o homem só alcança a misericórdia de Deus, só é livre da maldição da lei, depois que Cristo ele morre na cruz para nos salvar.
Então ele levou sobre si todos os nossos pecados e recebeu a maldição da lei e o castigo que estava destinado a cada um de nós, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus e pudéssemos alcançar a redenção. Aqui no tópico 3 fala do estado de exaltação de Cristo. Então, se o estado de humilhação de Cristo ele consiste, então, na passagem de Cristo por este mundo, em uma vida de sofrimento, em uma vida de autolimitação, de dependência total do poder do Espírito Santo, sem ter que usar de muitos por exemplo, da sua onipresença, embora há várias passagens das Escrituras em que nós vemos ele fazendo uso da sua onisciência, da sua onipotência, ali transformando água em vinho, pães, multiplicando pães e peixes. Ele demonstra em muitos momentos ali a sua divindade, o seu poder como Filho de Deus. Mas ele não utiliza-se de todo esse poder. O poder da onipresença, por exemplo, não foi utilizado durante o ministério de Jesus, não porque ele não podia utilizar, mas porque ele preferiu não utilizar. E quando ele passa, então, por esse estado de humilhação, a humilhação é esta limitação, é o sofrimento que ele tem por passar, é o fato dele ter sido considerado um transgressor da lei, mesmo nunca tendo transgredido a lei, de ser reconhecido como um pecador, mesmo não cometendo pecado algum, e dele ter que morrer sendo o autor da vida e nunca ter experimentado o sofrimento e a morte. Então, o sofrimento de Cristo consiste, então, no seu estado de humilhação. E agora, quando Cristo morre na cruz do Calvário, está no ápice, na concretização do seu estado de humilhação. Então agora inicia-se o estado de exaltação de Cristo com a sua ressurreição. A partir do momento que Cristo ressurge dentre os mortos, ele já ressurge de uma situação totalmente diferente daquela em que ele estava. Agora ele não sente mais dor, ele agora não sente mais ânsia pelo medo da cruz, ele não sofre mais as limitações físicas, porque ele agora se manifesta entre os discípulos com um corpo glorificado, e as barreiras ali físicas não podiam impedir o seu acesso ao local em que os discípulos estavam, que ele agora está com a sua plena onisciência, com a sua plena onipotência, com a sua plena onipresença. Depois que ele ressurge, então começa-se uma nova etapa, a etapa da exaltação do Cristo que uma vez sofreu para salvar a humanidade. E ele passou da condição de servo sofredor sob as instâncias da lei para o seu estado de exaltação agora como Deus bendito e eterno. Ele agora é coroado com glória e com majestade, e depois de pagar o nosso resgate com o preço do seu sangue, e ser merecedor da justiça de Deus por cada um de nós, ele agora também tem o poder de nos conceder a vida eterna e de nos colocar numa posição elevadíssima, que é a de posição de Filho de Deus. Então a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é a suprema confirmação do ensino de que ele de fato deveria morrer, mas que depois que ele morresse, ele teria o poder para retomar a sua vida de volta. É a confirmação de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele cumpriu realmente todas as notáveis exigências da sua própria lei. É a manifestação da sua vitória contra o pecado e contra a morte e a causa da nossa justificação, da nossa regeneração, da nossa santificação e ressurreição final. Tudo aquilo que aconteceu com Cristo era necessário acontecer para que Cristo pudesse cumprir uma etapa que ninguém poderia cumprir, que era a etapa de morrer e de poder tomar a sua vida de volta, que era o poder de ascender-se aos céus e de estar lá no céu. Cristo foi para o céu, e agora ele é a causa da nossa justificação, regeneração, santificação e ressurreição final. Ele foi primeiro para nos deixar aberto também o caminho para que nós também pudéssemos ir e ali encontrar-nos com o Pai. Então, o tópico 3.3 fala da ascensão de Cristo. Aqui nos diz que, num certo sentido, a ascensão também foi necessária para completar o milagre da ressurreição de Cristo.
O milagre da ascensão também, ele coroa de uma maneira maravilhosa, como nós vimos no estudo passado, o milagre da ressurreição, porque se Cristo Cristo tivesse ressuscitado dentre os mortos, mas não tivesse subido aos céus, ele seria um homem vagante aqui neste mundo e não estaria no céu para cumprir as funções que ele precisaria cumprir como o Filho de Deus e como aquele redentor e verdadeiro mediador da humanidade. Então agora a ascensão foi uma subida visível, física de Cristo, em que ele foi trasladado aos céus na presença dos seus discípulos, em sua natureza humana, unindo-a para sempre à sua natureza divina. Como nós dissemos, a causa da humilhação de Cristo não foi o fato dele ter se tornado um ser humano, porque se esta fosse a condição da sua humilhação, ele não teria subido ao céu como um ser humano. Agora nós temos aqui a união da natureza teantrópica de Cristo. Sendo Deus e sendo homem em sua única pessoa, Cristo agora retorna aos céus, não da forma que ele desceu para se encarnar. Ele não retorna como um espírito encarnado, mas desencarnado. Ele retorna como alguém, como Deus Todo-Poderoso, como aquele que, sendo espírito em sua natureza e essência, ele agora se encarna, se torna um ser humano, passa por todo o seu estado de humilhação, mas ele agora sobe aos céus com esta humanidade glorificada, que é um prenúncio de como será então a posição da humanidade uma vez redimida na presença de Deus. Tudo isso aconteceu para possibilitar que a igreja tivesse o mesmo destino de Jesus, dele como nosso precursor, daquele que entrou primeiro no céu, para garantir o acesso a todos aqueles que o aguardam, e que acreditam no seu sacrifício eterno e vicário. Então a Bíblia diz que tudo aquilo que acontece com Cristo vai acontecer conosco. Em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos, em Cristo nós somos exaltados às alturas e somos assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso de uma maneira incompleta, porque a nossa posição de fato e de direito acontecerá depois que nós tivermos o nosso corpo restaurado, essa condição de pecado estiver totalmente deixada, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, aquilo que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, aí é que nós teremos então a manifestação daquilo que de fato nós deveremos ser. Mas por enquanto, Cristo subiu ao céu, glorificado, em um corpo humano totalmente restaurado, preparado, tendo em vista a vida na eternidade, e agora nos aguarda para que nós possamos viver assim como ele também vive na presença de Deus. Tópico 3.3 fala da exaltação de Cristo à direita do Pai. Após a ascensão, Jesus ele agora assenta-se à direita do trono de Deus. Várias passagens das Escrituras Sagradas dão conta de que ele realmente está no céu, de que ele de fato ressuscitou, subiu ao céu em um corpo físico e glorificado, e agora está assentado ao trono de Deus. E agora, durante a sua sessão, durante a cerimônia de apresentação perante o Pai, Cristo agora recebe todo o poder do qual ele se esvaziou para se submeter ao propósito da salvação, e agora está governando o mundo inteiro e também trabalha agora como nosso intercessor e também como nosso sumo sacerdote nos céus, garantindo então a nossa comunhão, a superação do pecado, da luta e nos dando condições de vencer todos os poderes das trevas e permanecer firme. Então a exaltação de Cristo, ela atingirá o clímax absoluto e definitivo quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos e para concretizar e sujeitar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A hora do seu retorno, por enquanto, ela permanece desconhecida para cada um de nós, há de se revelar somente quando ele se manifestar no céu, e ele retornará com o propósito de julgar o mundo, de levar a cabo todo o plano da salvação, para que a obra da redenção esteja plenamente completa no mundo vindouro, e aí então ele sujeite todas as coisas debaixo dos seus pés, e havendo sujeitado tudo, a Bíblia diz que ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja tudo em todos. Então aqui, na conclusão, nós vamos falar que nesse estudo,
Nós vimos acerca dos 2 estados de Cristo, demos uma passada interessante sobre o estado pré-existente, formando então o tríplice estado de Cristo, que nós não abordamos integralmente aqui nessa lição, mas falamos temporariamente nesta revista. E agora eu gostaria que você pesquisasse um pouco mais, fosse mais a fundo e se debruçasse mais nesse estudo para que você possa trazer uma aula mais interessante e não ficar somente nas explicações aqui apresentadas por mim, né? E eu peço a Deus que você tenha uma boa aula e espero que tenha contribuído para que você possa ministrar tranquilamente para cada um dos seus alunos. Então, meu amado professor, vindo aqui esta videoaula e aguardo os irmãos para a nossa última aula da nossa revista, que é a aula de número 12, onde nós estaremos falando acerca do Cristo escatológico. Deus abençoe, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.